Então, dando continuidade ao livro A Grande Síntese, agora que está ficando mais simples, né, Ismael? Não. Tá ficando mais do quê? É porque a gente tem uma piada aqui interna que o Ismael falou que quando saísse das ideias da física ia ficar mais simples. Para mim está complicando mais. A física é muito mais simples. Não, lá no capítulo 99, vocês vão ver que vai ficar mais tranquilo. Qual que a gente tá mesmo? A gente está no 57. A gente está falando, deixa eu até voltar aqui no título. A gente está falando sobre o vórtice, que é bem a passagem. Né, a gente viu que tem uma dimensão matéria, e aí ele tem a transição para três dimensões que são dimensões temporais, né? A primeira é de energia, e aí quando tem essa transição para outra, acima da energia, a energia ela se torna um vórtice e começa a ter o que nós chamamos da consciência, o princípio da vida. Então ele está mostrando que esse vórtice já tem os caracteres biológicos de conservação, de metabolismo, de desassimilação, de assimilação e desassimilação, de memória. E aí esse capítulo, então, ele vai trabalhando que o vórtice, ele já vai ter todos esses princípios que são estruturais de todos os seres vivos. Eu vou começar com uma pergunta. Nosso corpo é um vórtice? Vários Então, É um Foi o que eu vórtice senti ontem fortemente na irradiação. é o quê, Andréia? Foi o que eu senti fortemente na irradiação. Imagina, André, que cada célula do teu corpo é um vórtice. Aí imagina o que você é. Meu Deus. São vórtices dentro de vórtices. Então nós somos vórtices. Cada célula é um vórtice, cada tecido, cada órgão, e isso vai entrando em vórtices maiores, em vórtices cada vez mais amplos, em escala de complexidade, que a gente diz de dimensão mesmo, sabe? Graus de consciências cada vez maiores. É engraçado, quando vocês falaram, você, Silvio e Ismael, minhas pernas arrepiaram todinhas aqui. Cada pelinho da perna é um vórtice também. Vamos lá. Aqui. O princípio de inércia que dirige esse, como todos os outros sistemas cinéticos, contém o germe da resistência às variações... Paulo, Oi. Paulo, querido, bota mais o fone perto da tua boca. Assim consegue ouvir? Melhor, bem melhor. Tá. É porque aquele outro grandão, meu filho pegou emprestado, aí filho pega emprestado é forever, né? Que bênção são os filhos. Que renova nossas vidas. Esses vórtices levam tudo. O princípio de inércia que dirige este, como todos os outros sistemas cinéticos, contém o germe da resistência às variações e do mecanismo. Nessa absorção de materiais, existe também projeção de forças e comunicações com o exterior por parte da individuação. O vórtice não é mais sistema cinético fechado, mas aberto. Esses caminhos abertos para o exterior serão os caminhos da sensibilidade e da percepção, que permitirão, em um primeiro nível, simplesmente orgânico, a síntese proteica. Depois, a assimilação em um nível mais alto, o acréscimo contínuo daquele núcleo psíquico, já que o turbilhão o contém em germe, até a maravilhosa dilatação de consciência que o homem alcançou. E além disso, é interessante que ele coloca que essa formação desses vórtices, primeiro, é o conceito da própria vida. Independente, a célula está viva. Ela pode não estar consciente de si mesma,
né? Ela não pode ainda ter consciência de sua própria existência, mas o primeiro vórtice é o que dá a vida, né? Depois ele dá não consciência de si mesmo, mas o instinto, né? E depois a consciência da própria existência, e depois indo além da própria existência, que é o que ele coloca, né? Então, o vórtice formado, isso aí é o que a André colocou, né? Somos um vórtice formado por vários outros vórtices, né, pequenininhos, e a nossa ideia, quando a gente faz esse grupo aqui, é formar um vórtice de vórtices, né, para cada vez um crescente maior, né? Ainda nesse trecho que ele falou, né, no momento em que o vórtice, por natureza, ele já é um sistema aberto, né, então ele está naqueles princípios aonde ele assimila, aonde ele tem o metabolismo e aonde ele tem a desassimilação. Os processos de percepção que ele fala aqui, né, que é bem aqui, ó, eles permitirão no primeiro nível, aqui, os caminhos da sensibilidade da percepção. Essa parte, ela está profundamente ligada com processos de absorção, né? Se a gente perceber cada um dos nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, a gustação, o tato, eles são sensores que eles captam informações do exterior. Então, a partir dessas informações, ele há todo um processamento interno e ações, atitudes, enfim, de acordo com essas informações. Então, ele fala aqui, né, no primeiro nível é simplesmente orgânico, começa a se criar essas sensibilidades para ir atrás de alimentos, de elementos que são necessários a essa estrutura, esse turbilhão. Mas a partir daí vai se desenvolvendo muitas outras formas de assimilação, né? Então, a gente coloca esses 5 sentidos, mas a gente sabe que a gente tem muito mais, né? Então, processos que são de energia mesmo, né? Você vai sentindo um ambiente, então ali são outras formas de sensibilidade que vai se desenvolvendo, e isso aumenta o processamento interno, né? A gente sabe que temos corpos energéticos que estão ali com outras formas de captação, mesmo que a nossa consciência física aqui, ela não esteja consciente do que está acontecendo, mas está havendo percepções ali, uma sensibilidade e um tratamento. Desenvolver formas de percepção é não só desenvolver esses sensores, né? Então, por exemplo, abrir uma terceira visão ou aumentar a sensibilidade do ambiente, é também aumentar o próprio processo da cognição. Então, eles caminham juntos. A partir da necessidade, ele vai se criando essas estruturas que vão captando, sabe? E aí, só para fechar, ele fala que começa dessa parte orgânica e ele vai até o núcleo psíquico, né? Por exemplo, aqui, o que a gente está fazendo, de certa maneira, a gente está trocando informações. Né, uma pessoa fala, então a gente capta e ali tem toda uma cognição em nível psíquico. E a gente se alimenta disso também, né? Então a gente se alimenta de boas imagens, de boas informações, a gente se alimenta de conversas que sejam engrandecedoras, que sejam harmônicas, a gente se alimenta de todas essas energias da natureza, então isso tudo está dentro dessa característica aqui. E além disso, Carolina, o turbilhão tem uma vontade de reação que não é apenas resistência à deformação, mas é princípio ativo, que projeta para o exterior e modifica o ambiente. Eis o germe da atividade humana, que, modificando-se de acordo com as circunstâncias, por sua vez as modifica. É o germe da adaptação, de papel tão importante na variedade das espécies. Essa questão de ser um sistema aberto, né? E por ser um sistema aberto, ele precisa de se comunicar com o exterior, né? Então,
Por mais que nós sejamos indivíduos, né, nós nunca estamos isolados, estamos sempre em interação. Se a gente se fechar e não haver interação, não tem... degrada, né? Degrada. Aonde que eu parei? Nossa. Paulo? Eu tenho uma pergunta que eu acho que talvez seja simples. Por exemplo, a gente, quando vai para lugares onde a música não é legal, as conversas não são legais, a gente sente que não está bem, que não é legal. Mas, em termos de instrumentos, o que é que poderia ser utilizado para identificar, sob a perspectiva física, material, não sei se seria nem isso, mas que tipo de instrumento poderia ser utilizado para averiguar, isso é bom, isso não é bom, além da nossa percepção? Porque tem gente que diz, isso é preconceito. Não, Você não gosta porque você é preconceituosa, entende? Não, mas é assim também como tem gente que não gosta de música clássica. A pessoa a pessoa não se adequa àquilo. Aquilo não bate com ela, né? É questão de ressonância, né? Então, quando eu vou para um ambiente em que, por conta das questões sociais, você tem que estar naquele ambiente e a música não é do estilo musical que você gosta, não estou falando se a música é boa ou ruim, é um estilo que você não se adequa. Simplesmente eu me desconecto, né? Sabe, o que você está achando da música? Eu falei, que música? Essa que está tocando. Não sei, eu não estou conectado, eu não estou prestando atenção, né? E se a pessoa continua insistindo na conversa, eu continuo, eu desvio a conversa, não quero dar ressonância para aquela. A pessoa mesmo sente aquilo, vai procurar outro para perturbar. Mas só que fisicamente não tem resposta, porque você está falando de sentido, né? E a física não explica sentimento, não explica emoção. Aí a gente tem que procurar outras áreas do conhecimento humano ou do conhecimento transhumano, né? Porque acho que isso aí já passa o conhecimento humano. Essa questão de percepção mesmo, sabe? Você que é um artista tem mais condições de responder isso do que eu. Pois é. Mas como vocês são muito, né, de uma outra área, quer complementar dentro de um todo, eu queria entender melhor, mas compreendo o que você falou, sabe? E Andréia, nessa questão que você colocou, bem nesse caminho que o Paulo Brito colocou, cada elemento em si, por si só, ele não é nem bom e nem mal, né? A interação que ele vai causar aspectos positivos, aspectos harmônicos ou desarmônicos dentro da estrutura, né? Por exemplo, um veneno dentro de um determinado organismo, ele pode matar aquele organismo, mas em um outro organismo ele pode ser um remédio. Ou no mesmo organismo, que ele é um veneno, dependendo das doses, ele é um remédio, ele é um antídoto. Então, depende muito de como que é essa interação, essa relação. Então, não é só o elemento em si, é a relação que ela vai se tornar harmônica ou não. E a mesma coisa, né? Então, para determinados seres, um local, ele é algo não só agradável, traz para ele uma tranquilidade, enquanto para outros não. Então, a questão é, cada pessoa no seu caminho, ela vai buscando, no seu caminho espiritual, ele vai sentindo aquilo que no momento ele está sendo pedido, como se fosse fome mesmo, né? A pessoa está com fome, ela vai atrás de comida. O ser espiritual, falando de um ponto de vista dos seres humanos, à medida que eles vão sentindo uma fome espiritual, eles vão atrás, igual ir atrás de comida mesmo.
Então ele vai percebendo determinados locais, ou ambientes, ou leituras, que para ele é extremamente o nutre. Então aquilo é bom. Né? Então é nesse aspecto aí dessa interação, tem muita informação. Né? Dependendo de como que é essa interação, muda tudo. Uhum. Obrigada, gente. Na natureza das formas dinâmicas, onda, direção, expansão, encontrais o primeiro germe daquele impulso que se transformará em vontade. No turbilhão, como na vida, existe um contato contínuo entre o interior e o exterior. Essa permuta de ações e reações, esse escorar-se de impulsos e contraimpulsos que sustentam a caminhada da evolução. Tem que ter, ou seja, tem que ter a troca, né? Tem que haver essa permuta, essa troca. Né? Se a pessoa se fecha, se não tem interação, é a degradação, né? É a degradação. Mas não basta. O turbilhão possui não apenas a capacidade de resistência às deformações, aos desvios e à vontade de reação, mas também a capacidade de registrar os movimentos que absorve e de conservação dos mesmos, em seu âmbito, embora transformados para adaptá-los a si mesmo. Eis novos germes, não apenas sensibilidade e percepção, mas a memória das impressões e a capacidade de fixá-las na personalidade e nas características da espécie, querem modificações orgânicas, querem capacidades psíquicas, automatismos, gênesis dos instintos. Aliás, que são os automatismos, senão movimentos introduzidos e estabilizados por ações prolongadas no organismo cinético do vórtice? É bem aquela ideia da questão que a espécie vai se adaptando, não só o ser humano, mas a memória da espécie como um todo, né? Dentro de nós tem a memória de toda a ancestralidade da espécie por detrás, né? E ela carrega, né? E ela vai passando. Alguns instintos hoje nossos são muito diferentes de instintos de há 100 mil anos atrás, né? Estou falando da espécie aqui na Terra, né? Não estou falando do espírito, estou falando da espécie do corpo físico, porque além do corpo físico que a gente tem, que é um ser vivo que está aqui, ele está sendo capitaneado pelo espírito, que é muito antigo. Mas esse corpo físico também, ele tá passando por um processo pelo próprio DNA, ele tem uma memória ancestral, né, em que nos influencia. Então, se eu saio de um planeta, lá do planeta XYZ, vem a primeira encarnação aqui na Terra, né, e fala assim, mas que maluquice é essa? Por que eu estou com esses desejos? Por que eu tenho essas vontades? Lá de onde eu vim eu não tinha isso. É claro, né? A gente carrega a ancestralidade desse corpo físico que aqui está. Pelo menos essas são minhas ideias, né? Então a gente entra em choque aqui com o que a Terra tem para nos oferecer e de onde a gente veio, toda a experiência que a gente trouxe, né? E ali é um processo de aprendizado. E Paulo Brito, eu vou também fazer uma reflexão sobre essa questão da memória. Ele vai falando aqui que à medida que ele vai introduzindo esses impulsos, esses vórtices, ele vai colocando dentro desse conjunto de vórtices. E daí começa a vir a ideia da memória, da capacidade de fixar. E na nossa estrutura orgânica, nós temos o DNA, né, que é uma forma aí de vórtice em que ele tem função de armazenar informações da estrutura do corpo, né, de toda uma dinâmica do organismo. Só que nós temos muitas outras formas de armazenar informações. Então,
pensando no ser multidimensional, nós temos DNAs, aí colocando entre aspas, em corpos energéticos. Então, nós temos uma estrutura muito mais complexa, isso que o Paulo Brito falou, essas espécies de DNAs que são coletivos, que elas são bem amplas, e então são formas de organizar também os corpos energéticos, todo esse dinamismo entre os corpos. E a gente tem ouvido falar muito em muitas correntes filo-religiosas diferentes, em que a humanidade está passando por toda uma mudança no DNA. E daí a gente deve ampliar essa ideia desse DNA multidimensional mesmo, sabe? Então ele está realmente acontecendo muitos e muitos processos, além do que a gente consegue conceber, muito, muito além. É um processo muito, muito complexo mesmo. É uma engenharia genética multidimensional que está acontecendo no planeta. Isso é bem interessante, que tem vindo em várias correntes, inclusive naquele livro O Autismo e Espiritismo, tem um capítulo bem interessante, ele mostrando sobre a importância do autismo nesse processo de modificação do DNA no planeta. Eu achei muito bacana porque quem conhece, né, o Gustavo, o médium, ele é bem certinho assim dentro das ideias do espiritismo ali com Kardec, e foi bem bacana aquele capítulo, né? Então eu achei um capítulo assim extremamente interessante, ampliando a própria função do autismo, aonde ele está estruturando novos padrões de pensamento para a humanidade. E ele coloca lá claramente mesmo, dessa organização de um DNA, mas que é um DNA que é muito além desse nosso aqui no campo físico, sabe? Então, de fato está acontecendo aí todo um trabalho de uma engenharia genética no planeta todo. E quanto mais alto no campo energético, ao mesmo tempo que ele é mais plástico, é mais fácil de ser alterado, embora por ser memória, né, então ele tem uma característica de fixação muito maior, ele também é muito mais estrutural, ele alicerça toda uma organização dos corpos energéticos, de possibilidades de pensamento, de características paranormais, enfim, e daí vai, né? Essa questão do DNA é bem interessante, né? Porque tem livros, né, que o próprio Drunvalo Melquisedeque fala disso, né? De civilizações em que o número de pares de cromossomas era diferente, né? Até ele fala, se não me engano, que os povos originários tinham mais cromossomas do que nós temos, né? Então, quando ouvindo não só ele, eu já vi essa teoria em outras partes, né? Para os cientistas encarnados, isso é a própria teoria da conspiração, né? Seria o fim do mundo. Mas, ouvindo o Ismael falar sobre esse negócio do DNA da Terra, do planeta, é muito interessante, porque me leva a pensar numa forma de armazenamento, né, de conhecimento, de características que são moldadas de forma que a gente possa usar aonde a gente estiver. Isso é cambiável. Assim, não necessariamente um ser humano vai ter exatamente a mesma conformação em números, em forma, em apresentação de cromossomas, né? Vamos falar de Sírios, né? Que a gente comenta mais sobre essa estrela, né? Que quem estiver, digamos, encarnado lá. Então, é uma forma muito ligada, eu vejo assim, né? Ao momento e local onde cada espírito está. Ele é uma forma de facilitar, talvez, a nossa adaptação ao processo em si, que envolve não só a nossa encarnação naquele órgão, mas toda a interação que a gente vai ter com tudo que está ali, os espíritos encarnados, desencarnados, as matérias inertes que ali existem. Mais ou menos eu penso assim. Silvio, você colocou esse ponto tão legal, e o Paulo Brito também, dos seres que vêm de outros planetas para cá.
E aí eu me lembrei, e se vocês já chegaram no sábado, eu queria até que você falasse um pouquinho também sobre isso, na trilogia do Manuel Filomeno, tem uma hora que eles vão, eu não me lembro, acho que é no último livro da trilogia da Transição Planetária, que eles vão para uma cidade espiritual, que é uma cidade que é simplesmente para receber espíritos que estão vindo de outros planetas para auxiliar o processo da transição. Ele teve acesso a essa cidade só para poder escrever, contando um pouco sobre ela. E tem uma parte que esses espíritos, eles vêm, eles ficam quase que como uma incubação, quase que como um útero tecnológico, aonde eles ficam absorvendo informações da humanidade, para que eles tenham uma noção ali da história por onde aquele planeta ele ligou. Então, é uma coisa meio ficção científica, que você fica, nossa, e muito da ficção científica talvez sejam questões reais em outros planos que vão vindo para cá para nos predispor. Então, é como se fosse um computador que você vai colocando um determinado HD e passa informações mesmo, e ali serve como processos de cognição nesses espíritos. Tem que abrir muito a mente aí mesmo nesse ponto. Então, não sei se vocês chegaram nessa parte. Não, a gente ainda não chegou nessa parte não, mas isso que você falou é interessante, que já vi vários filmes assim, né, que o cara chega, aí bota ele pra ver um filme. O chato disso é que sempre dá ruim, né, no final ele sempre quer destruir a Terra, né, depois que aprendeu tudo.